uma vergonha assim secular para o São Paulo. Não é possível um clube que foi o São Paulo tomar um transfer ban. Você é candidato é um possível candidato a presidente do São Paulo, Mac? Olha, eu acho que a gente não deve se autocandidatar. Acho que é um erro muito grande das pessoas se sentirem candidatos. Eu acho que quem tem que decidir isso são os conselheiros, os grupos de conselheiros. Eu tenho 2 candidatos aqui prontos para dizer: o Zé Carlos Ferreira Alves e o nosso querido Médicis. Né? Não tenha dúvida que são pessoas do mais alto nível, né? O Zé Alexandre Médicis, um médico renomado, com a vida resolvida, o nosso desembargador Zé Carlos Ferreira Alves. Então, se eu falar que eu sou candidato, como é que eu me sinto perante essas pessoas que são talvez ainda maiores que eu na sociedade? E o que eu penso é assim: eu posso ajudar o São Paulo no que for. Se for para eu ser candidato apoiado, podemos pensar nisso. Agora, se for para brigar e arrancar pedaços para ser candidato e vencer a eleição, dar as pernas para ser presidente de São Paulo, eu não sou candidato. Ah, você foge da luta? Não. A luta feroz, cruel, maldosa, eu não quero, nesse momento da minha vida. Esse momento da minha vida é de reflexão, de ajuda, de experiência, do que fazer, do que não fazer, os caminhos que eu já tive, 47 anos de futebol. Então, na minha cabeça, eu posso ajudar muito o São Paulo desde que queiram. Agora, como? Não vamos disputar a eleição para arrancar pedaço? Não, eu não vou. Se for para ajudar um candidato muito bom, eu estou disposto. Se for para que tenham em mim uma visão de um bom candidato e haja uma comunhão de pessoas em torno disso, a gente pode pensar. Mas eu não me autocandidato. Ô, Mac, aproveitando... Só puxar um gancho, Thiagão, você já traz a pergunta, só puxando um gancho que o Mac deixou no ar essa bola. O José Ferreira Alves e o Médicis, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor como eles pensam, quais são os projetos deles, eles estiveram aqui. O Ferreira Alves mandou um vídeo muito legal para a gente na coluna do Conselho. O Médicis foi uma entrevista muito boa também que fizeram, o Rafa e o Thiagão fizeram com ele na coluna do Conselho. Então, depois de terminada a entrevista aqui, se vocês estiverem interessados em conhecer um pouquinho melhor esses 2 possíveis candidatos e candidatos gabaritados aqui, chancelados pelo Marco Aurélio Cunha, dá uma olhada depois nos vídeos deles aqui no canal. Thiagão, manda ver. Vamos simular que Marco Aurélio foi o candidato e ele foi eleito em 2027. Quais seriam as suas primeiras ações como presidente do São Paulo? Essa pergunta é quase que uma isca, né? Porque eu volto a dizer, eu não estou me autocandidatando e prospectar alguma coisa para o São Paulo. Então, vamos dizer assim, seja lá quem for o candidato, seja lá quem for o presidente, se eu puder opinar o que deva ser feito, sendo que há uma distância muito grande entre o que o presidente faz e o que o auxiliar comenta, eu diria que a primeira questão de São Paulo, sem dúvida, é a questão financeira. É a revisão de todos os contratos que lá estão, é fazer novamente chamada para os nossos fornecedores, todos eles, conversar com cada um, equacionar a dívida, e para isso tem gente muito competente no mercado financeiro, que faz realização de negociações de dívidas, interpretando as dívidas, vendo por que deve, para quem deve, negociando essas dívidas a médio e longo prazo, algumas anulando, eventualmente, dívidas que você contesta pela ética e legalidade. E aí começa o São Paulo, porque o São Paulo parou algum tempo para construir o Morumbi. Esse parou aspas, né? O São Paulo não foi o São Paulo que a gente queria ver como time dentro de campo, porque o São Paulo construiu o Morumbi. Está na hora da reconstrução do Morumbi ou do São Paulo, metaforicamente. São Paulo tem que se organizar, diminuir seus custos. Isso não significa ter um time vagabundo, um time medíocre, não. A gente tem que buscar jogadores que são possíveis. Você veja, veio agora o Marcos Antônio, mas ninguém conhecia o Marcos Antônio. Eu elogio muito a contratação, como a gente critica outras também que não deram resultado e que foram caras. Mas você tem como trazer jogadores desse nível, ou perto disso, buscando o mercado, analisando, conversando com pessoas, e não refém de empresários. Todo jogador tem empresário. Isso é uma coisa que você tem que respeitar, tratar bem e negociar.
Agora, refém do empresário, não. Vou trazer esse, mas você tem que trazer aquele. Ah, ele vai ganhar tanto porque não. Não, vamos conversar e vamos definir o que nós podemos fazer pelo time de futebol. Ter, claro, uma comissão técnica que compreenda isso, que não fique cobrando o jogador o tempo todo. Olha, você vai trabalhar aqui, pode ser o Crespo, não sei quem. Você vai trabalhar aqui, é assim. Você não vai reclamar. Você está entendendo como que é? É assim. Se eu descumprir isso, você reclama. Mas nós estamos conversando como deve ser. É isso que nós podemos. Como um pai fala para o filho, você não vai viajar de férias que eu não tenho dinheiro. Você vai na casa do seu amigo que é mais barato. E assim tem que ser feito, para que o São Paulo recupere, primeiro, o respeito. Não tome mais transfer ban. São Paulo tomar um transfer ban é uma vergonha assim secular para o São Paulo. Não é possível um clube que foi o São Paulo tomar um transfer ban. Então, são essas coisas que nós temos que tomar cuidado com a imagem do clube antes de tudo. Porque quando você é presidente de São Paulo, você só é o presidente de São Paulo. Você não é o grandão presidente de São Paulo. Você não desfila como presidente de São Paulo. E, para mim, os dois maiores exemplos de personagens que foram extremamente vitoriosos no São Paulo, com total discrição, foram Laudo Natel e Marcelo Portugal Gouveia. Eram personagens que nunca fizeram barulho como presidente do clube. Eu sou uma pessoa brincalhona, sou polêmico em alguns momentos, mas quando você está ali representando a instituição, você tem que ver até se espirra na hora certa. Não é possível que você não tenha uma conduta que seja absolutamente compatível com o tamanho do cargo. E isso faz toda a diferença. Como ter jogadores que respeitem a camisa do clube, que saibam onde estão jogando. E não jogadores que venham para bagunçar, fazer gracinha, não respeitar o clube. Então é difícil, mas é o caminho que eu vejo.